Galerinha, boa tarde! Hoje chegou o grande dia da nossa aula de perfumes, porque perfumes é tudo de bom. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Adriana de Souza, eu sou a criadora aromática aqui do Império das Essências e também a química do Império das Essências. Nós escolhemos hoje o nosso curso de perfumes, porque no nosso canal a gente já tem velas em gel, já tem sabonete, já tem aromatizadores e hoje nós vamos falar do perfume, que é uma paixão mundial, né? O perfume ele está classificado como um dos cosméticos mais vendidos mundialmente, porque não tem quem não gosta de um bom perfume. E nós vamos falar sobre o perfume artesanal e com a aparência de um industrializado, certo? Mas vamos lá. Hoje o nosso tema é perfumes. E como criadores aromáticos que nós somos, nós vamos criar ótimos perfumes. Para quem está chegando agora e ainda não sabe o que é ser um criador aromático, é que o Império das Essências denominou, né, de criador aromático todas as pessoas que trabalham no artesanato e que fazem produtos com cheiro, né? Então nós somos nós somos criadores aromáticos, por quê? Porque nós fazemos perfumes, nós fazemos aromatizadores, nós fazemos sabonetes. E antes, né, no artesanato, a pessoa fala assim: ah, o que você é? Ah, eu sou artesão, mas eu faço crochê. Ah, eu faço bolo. Então, cada um tinha uma especialização nessa parte artesanal. E a nossa é criador ou criadora aromática, certo? Chiquérrimo. Amei esse termo, né? Então, eu sempre agora começo meus vídeos como eu sendo uma criadora aromática, porque é isso que eu fui a minha vida toda, né? Então, vamos lá. E quem faz perfume está assistindo a aula? Já começa a comentar aí. Eu faço perfumes. E se tem alguma dúvida daquilo que você já faz, só colocar aí. Por quê? Nós vamos iniciar, eu vou apresentando alguns produtos e já vamos falando sobre eles, tá? O que é essencial para a gente preparar o perfume? É a essência, essa parte de perfumaria. Linha premium, que é top de linha, são aquelas essências completas em notas olfativas, e temos também as essências da linha Fine, que são ideais para a gente preparar uma água de colônia, uma Del Colônia, por quê? Elas têm uma fixação um pouquinho mais baixa do que a premium, mas as duas a gente vai conseguir fazer produtos perfeitos. A direção olfativa, né, que nós vamos falar sobre isso, que seria uma classificação olfativa da essência, elas são parecidas, mas muda aí, é claro, algumas notas, porque são de fornecedores diferentes e também é um pouco mais suave, porque algumas pessoas queriam fazer um kit perfume, queria fazer um creme, queria fazer um sabonete líquido. Só que com as essências de perfumaria fina da linha Premium, às vezes eu ia preparar um sabonete líquido, ela fina. Eu ia preparar um creme, por ela ser muito concentrada, ele perdia a consistência. E a linha Fine não acontece isso. Então eu posso ter um perfume, posso ter um creme, eu posso ter um sabonete, sempre utilizando a mesma classificação olfativa, certo? E aí a gente consegue fazer maravilhas. Então, vamos falar primeiro sobre as essências. Quando a gente vai falar em essência, nós vamos falar, olha, sobre a pirâmide olfativa. Pirâmide olfativa, gente, é uma construção da nossa essência. Então, ela faz parte da estrutura da nossa essência. Um perfumista, quando ele vai criar uma nova fragrância, ele sabe que ele tem que ter as notas de topo, que são chamadas de nota de cabeça, as notas de corpo e também as notas de fundo, que é as notas de base ou fixação. Essa pirâmide, ela tem uma característica muito legal, tá? As notas de cabeça é aquelas que quando a gente passa um perfume, a gente passa no ambiente e ele deixa aquele rastro. Então, essas notas, elas são classificadas como notas de saída e elas têm uma duração entre 5 e 15 minutos. Por quê? Normalmente, as notas olfativas que entram
no topo dessa pirâmide olfativa, que seriam as notas olfativas, elas são essências mais voláteis. No caso, são as essências mais cítricas, como um limão, uma tangerina, porque elas são mais voláteis, então elas evaporam facilmente, tá? Então, passado esses 15 minutos, o que que entra? As notas de corpo, né? Que a gente fala que é o coração da nossa fragrância, é o cheiro real do nosso perfume. E é ele quem vai fazer a parte, né, de fixação entre 2 e 4 horas. Essas horas depois a gente vai explicar de acordo com a classificação dos perfumes. Passado esse tempo, vem as notas de fundo ou as notas de fixação. E essas duram de 4 a 4, 6, 8, 12 horas e vai depender muito do tipo da fragrância e também do tipo de pele. Mas ainda existe uma característica para que a nossa essência de perfumaria seja uma essência muito boa. A gente fala que ela tem que ser completas em notas olfativas. E isso quem dá é a qualidade da fragrância, é o perfumista na hora que ele foi criar essa fragrância. Por quê? As notas que estão de saída, conforme elas vão evaporando, sutilmente já tem que entrar as notas de corpo ou as notas de coração. E conforme essas também vão chegando lá no finalzinho das 4 horas, já tem que entrar a nota de fundo. Isso é como se fosse, a gente fala que uma classificação olfativa é como se fosse uma música, né? Ela depende da harmonia para ela ser completa por igual. Então não pode existir vazão entre uma nota e outra. Isso faz com que a nossa essência tenha uma qualidade e com isso a gente ganha na qualidade dos perfumes que nós vamos produzir também. Como que sabe o que é premium? Qual que é saber qual das duas você explicou? Qual que é a premium? Aqui nós comentamos, né, sobre a essência da linha Premium e a essência da linha Fine. Falamos sobre as diferenças entre elas nessa parte mais de contexto mesmo. Nós identificamos essas fragrâncias já na própria etiqueta para saber se você está comprando uma essência da linha Premium ou uma essência da linha Fine. Bom, a Flávia tinha feito uma pergunta que é: quando a gente faz um perfume, o perfume não cheira. É isso, Flávia? Então, aí tem inúmeras possibilidades. Primeiro, a gente tem que verificar qual é a qualidade da fragrância, qual o percentual que você está utilizando para fazer o seu perfume. A gente vai falar sobre isso, depende muito de pele para pele. Então, assim, existem infinitas possibilidades em relação a perfumes. E é por isso que nós vamos falar sobre os diferentes tipos de perfume. Aqui no Brasil, né, a gente gosta muito de utilizar perfume forte, como aqueles perfumes importados, que fazem o maior sucesso, né? Então, dentre toda essa parte de perfumaria, perfume propriamente dito é o que tem maior percentual de fragrância dentro da sua composição. Tá? E nós indicamos fazer esse perfume a 20%. Então é muito comum a gente falar assim, vou fazer um perfume a 20%. Isso significa que dentro da minha formulação, 20% vai ser de fragrância. O restante dos 80%, ele vai ser distribuído entre álcool, água, fixador e propileno. Tá? Quando a gente fala em perfume mesmo, a gente fala que ele pode durar até 12 horas, mas isso é muito relativo. Por quê? Os perfumes, ele vai depender muito do tipo de pele que a gente tem, vai depender muito do clima que a gente tá. Então vamos dar um exemplo. No clima tropical, a fixação tende a ser muito maior. Por quê? Porque a nossa pele é oleosa. Se a gente vai lá para o sul do Brasil, onde já é mais friozinho, a pele vai ficando mais ressecada. Então, a fixação tende a ser menor. Então, essa questão de pele, clima, tudo vai envolver essa parte dos perfumes. Inclusive, né, a gente até brinca que a gente tem um cheiro nosso, é um cheiro característico. Cada ser humano tem o seu cheiro, né? Então, os perfumes eles vão fixar e variar a fragrância de acordo
com cada pessoa. Eu passo um perfume, ele vai ter uma fixação. Se eu passar o mesmo perfume no Edu, ele vai ter outro cheiro e outra fixação, por conta da pele do Edu. E assim vai acontecer em todo mundo que estiver dentro dessa sala. Então, quando a gente fala que um perfume pode chegar em até 12 horas de fixação, depende de inúmeros fatores, certo? Aí, depois dos perfumes, nós temos aí outras classificações, né? Que seria uma Eau de Toilette, que vai ficar entre 6 e 12% de fragrância. Esse é um perfume muito ideal quando a gente está falando num clima de verão, né? Imagina a gente aqui, naquele calorzão que fez aí a semana passada, com perfume marcante e calor. Então fica uma coisa assim, meio que pegajosa. Então a gente também pode classificar que um perfume é 20%, eu vou usar mais no outono e inverno. Na primavera, verão, eu posso utilizar um perfume com uma concentração menor, entre 6% e 12%. E é claro que aí também vai diminuir o tempo de fixação, que cai para, em média, 8 horas. Por quê? Diminui-se a quantidade de fragrância, automaticamente diminui a quantidade de matérias-primas que vão fixar o perfume na nossa pele. Vou falar agora do último, que não é menos importante, que são as colônias, ou body splash, como a gente também costuma falar. Essas têm uma concentração de 5 até 10% e ela é muito utilizada para aquela questão de um frescor após o banho. Então, tomei o banho, eu quero dar aquele frescor, manter minha pele suavemente perfumada, é uma Deo-colônia que nós vamos utilizar. Então, basicamente, os perfumes são divididos em 3 classificações, né? Onde a gente divide esse percentual para um mais fraco, um médio e um mais forte. E assim a gente consegue atender o gosto de todo mundo. E o Lucas falou que tem aí dúvidas, então vamos lá? O pessoal quer saber como que funciona a maceração. Olha, a maceração, nós vamos falar sobre ela durante o processo de manipulação aqui, que nós vamos manipular, porque a maceração, ele é o último processo da fabricação de um perfume, tá? Então, primeiro a gente precisa conhecer os materiais, para depois a gente fazer a manipulação, para então entender o que é uma maceração. E nós vamos falar isso ou no finalzinho da aula de amanhã ou no início da 3ª aula. O pessoal quer saber se tem algum produto que pode usar com perfume para não dar alergia. Olha, algum produto para não dar alergia? Não, né? Porque quem tem alergia, ela é alérgica a um determinado produto, e aí não tem como. Né? A gente sabe que a Flávia, ela tem rinite. Se ela começar a cheirar muitas das essências assim, que nem tem dia que a gente deixa ela meia doida, como ontem, que a gente estava provando algumas fragrâncias, ela cheira demais, automaticamente já ataca. É assim. Que algumas dão alergia e outras não. É porque assim, toda fragrância, né, ela é composta das notas olfativas. De repente você não é alérgica àquela fragrância, mas sim algum componente daquela nota olfativa, né? E assim, a gente aqui, tanto na parte artesanal, e acredito que na industrial também não tenha, porque até hoje eu nunca vi um perfume industrializado, né, hipoalergênico. Não conheço, tá? Durante tantos anos aqui trabalhando com isso, nunca vi. Rodrigo, o pessoal está perguntando bastante sobre autorização para venda de perfume artesanal. Então, como que classifica essa venda de produto artesanal? Pro artesanal não precisa de nenhuma legalização. O próprio nome diz, é um produto artesanal. Nós não vamos abrir uma loja, nós não vamos abrir uma indústria. Nós vamos vender no serviço, para o colega, para o vizinho, para o parente. Então, nós não... num ateliê. Então, você pode ter um ateliê dentro da sua casa e receber as pessoas dentro da sua própria casa para estar atendendo. Então, nós não vamos ter um comércio aberto. A partir do momento que nós não temos essa porta aberta na rua para um comércio de livre entrada e saída de consumidores, não precisa, tá? Mas é claro que a gente sempre vai ter um respaldo. E o que seria esse respaldo? É a garantia de que nós estamos fazendo tudo com qualidade e dentro dos devidos padrões, né? Então, higiene em primeiro lugar, a gente ter um controle, pode ser até um caderninho mesmo, olha, eu recebi
na minha casa, essência Fine Exclusive Black. É essencial que vocês tenham esse controle no caderninho. Anota o código de essência que você comprou, o lote, a validade, para que você consiga rastrear aí o produto que você está fazendo. Eu acho que isso é essencial para que você tenha qualidade e um ótimo atendimento aí depois para o seu cliente também. Então, tudo isso de fabricação, lote, fabricação, validade, tem nos produtos. E é claro que quando você vai colocar lá no seu vidrinho para vender, gente, coloca aí o prazo de validade que a gente sempre dá para os perfumes de 1 ano, tá? Eu acho super importante também ter essa informação do prazo de validade nos perfumes para que a pessoa ela possa ter aí um parâmetro de quanto perfume ela vai usar, né? Se ela vai querer que acabe logo, se ela vai economizar um pouquinho, para a gente poder estar utilizando. Dri, tem dúvida de quem que é o fabricante da essência premium nossa? Olha, tem dúvida aí de quem é o fabricante da essência premium nossa? Quem assiste, quem acompanha a gente lá no Instagram, já viu como a gente faz aqui a seleção. Na verdade, chama-se briefing, né? É um termo que significa uma escolha. Então, a gente não faz diferenciação entre casas de fragrâncias. A gente trabalha com 10 casas de fragrâncias ou mais. Então, o que a gente faz? Vamos lançar a essência X. A gente pede para 5, 6, 7, ou às vezes para todos, a essência X. O perfumista dessa casa de fragrância, ele vai desenvolver essa fragrância e eles mandam uma amostra pra gente. Aí a gente vai chegar aqui, a gente primeiro vai cheirar, aí a gente faz um perfuminho, a gente vai aplicar e aquele que mais se parecer com o original, aquele que mais tiver a fixação é que vai levar. Tem espaço para todo mundo e não existe uma única casa de fragrância que seja a melhor. Todas são dentro do proposto e a gente escolhe aquele que mais vai chegar ao original e também com maior fixação. Sempre buscando a melhor qualidade, gente, porque nem toda casa de fragrância vai ter o melhor sempre. Então a gente distribui para todo mundo. Essa parte de seleção das essências para o Império das Essências é muito sério, né? E a gente convida a todos que queiram participar das casas de fragrâncias. E assim, é legal, né, Flávia, que tem alguns que falam assim, não, essa eu não tenho, né? Então, assim, sim, vai até da honestidade das casas de fragrâncias. Por isso que nós temos a porta aberta para todo mundo, que assim a gente sempre leva o que há de melhor, certo? Bom, falamos das fragrâncias e aí nós vamos falar também da base, né? Que é um outro fator aí que é meio polêmico. Algumas pessoas falam, não uso base, outras, eu só uso base, só uso matéria-prima. Aqui, na nossa aula de amanhã, nós vamos fazer o perfume com a base e vamos fazer o perfume utilizando toda a matéria-prima. A Adriana aqui com a Flávia, quando a gente começou, né, Flávia? Ia fazer um perfume, a gente ia com 1 litro de álcool para casa, 1 litro de água, ia com 100 ml de fixador, 100 de propileno e sobrava aquele monte de coisa. E o legal é que foi até uma empresa mesmo que vendia o álcool para a gente e falou assim, bom, vamos resolver o problema e criou-se a primeira base de perfume que a gente utiliza ela até hoje, tá? Então, só já dando uma adiantada, feito com base ou feito com matéria-prima, a partir do momento que a gente utiliza uma essência de qualidade, segue as proporções corretas, nós vamos chegar no mesmo resultado final depois da maceração. Eu acho que seria interessante você falar para o pessoal quando é matéria-prima, né, que é o álcool, porque tem muita gente que faz por esse lado também. Sim, a base, ela é composta pelas matérias-primas do nosso perfume. Então, o que contém dentro de uma base? Contém o álcool de cereais, que é a primeira matéria-prima que nós vamos utilizar também amanhã. É o propileno glicol, que é um emoliente para a pele, o que o álcool resseca, o propileno promove uma hidratação, uma emoliência na nossa pele para ajudar na fixação, que é a segunda matéria-prima. Aí também o fixador, também conhecido como galaxolide, ou almíscar, ou musk, que é uma nota complementar olfativa, por isso que ele leva o nome de fixador. Normalmente, essas notas amadeiradas já contém na fragrância, que é aquelas notas de fundo que eu falei. Então, o fixador ele vem só para complementar e refinar ainda mais
a nossa fragrância. Então, ele também é uma matéria-prima. E a água, que é a mais polêmica de todos. Gente, já anota aí, a água é sempre desmineralizada, destilada ou deionizada. Essa coisa de utilizar uma água filtrada, uma água da torneira, são águas potáveis, né? Uma água mineral, o próprio nome diz, contém minérios. E a água mineral, ela vai oxidar a fragrância. Aí cabe naquela pergunta também que você me fez, o perfume não cheira. Por que que não cheira? Se eu utilizei uma água mineral dentro da minha receita, os minérios, eles comem parte dessa essência. Então, a essência, ela vai ficando, ela vai tendo uma oxidação e ela vai enfraquecendo dentro do produto, tá? É importante falar também sobre a água, porque a gente faz teste também com água. A gente faz teste também com água de torneira, gente. A gente pega a água da torneira, que vem da caixa. A gente tem aqui na empresa água mineral, onde a gente também faz teste com água mineral. Então, assim, a gente tá... E, assim, fora isso, né, a gente conversa também com os perfumistas das indústrias que fazem a mesma recomendação que a gente, né? E, assim, é legal se vocês puderem, em casa, quiser fazer até um testezinho, faça para que vocês possam ver a diferença entre um e outro. Então, todo esse conjunto de matéria-prima, que é o álcool propileno, fixador e água, estão dentro dessa garrafa, já em quantidade proporcional, prontinha para receber o quê? A fragrância, tá? Então, é isso que nós vamos fazer amanhã. Transformar uma base em perfume, pegar todos esses materiais separados, fazer a medição e também preparar um outro perfume. Certo? O pessoal está perguntando, quando mistura tudo isso, todos os elementos da fórmula, ele fica leitoso. O que pode ser? Olha, uma ótima pergunta. Falar assim, olha, quando a gente pega tudo isso, né, o álcool, propileno, fixador, água e a essência, coloca dentro de um copo, tudo medidinho e fica leitoso. Isso pode acontecer algumas vezes porque algumas essências são mais oleosas do que outras essências, né? E é essa oleosidade da essência que, quando a gente coloca um pouco a mais de água dentro da nossa receita, vai turvar. Então, aí a gente vai corrigir com o álcool de cereais. Então, a gente gota a gota vai colocando, vai mexendo, que ele volta à transparência. E também isso pode acontecer quando a gente está misturando os nossos produtos. Existe uma ordem de colocação, que é primeiro o álcool, dissolve-se a essência, que dissolve o propileno, que dissolve o fixador e por último a água. Se eu inverter essas ordens, provavelmente o meu perfume também vai turvar, porque a essência ela não é compatível com a água. O pessoal quer saber qual a diferença dos três fixadores que a gente trabalha, Almíscar, Musk e Galaxolide. Então, qual a diferença do Almíscar, do Musk e do Galaxolide? Um bom fixador, ele tem que ter cheiro, tá? Porque eu falei, fixador, ele nada mais é do que uma nota complementar olfativa, então ele também é uma essência. Então, o fixador Almíscar, ele é um dos mais concentrados, seguido do Galaxolide e depois vem o Musk. Tanto é que na classificação, quando a gente vai fazer um perfume, a gente começa com o Almíscar ou o Galaxolide. E o fixador Musk a gente indica muito para uma colôniazinha, para um sachê, para um body splash, tá? Então, fica aí a classificação dos três. É a relação olfativa, tá? É a quantidade de notas olfativas que contém dentro desse fixador. Se a fixação depende da fragrância? A fixação também depende da fragrância. Então, a fixação em si é um conjunto, né? Ela começa na qualidade da essência e aí a gente vai falar assim, vou dar exemplos. Vamos pegar uma versão do perfume Secawan. Ele é um cítrico, as notas olfativas dele é bem gostosinha, só que são notas mais baixas. Por quê? Porque ele é um perfume ideal para primavera, verão. É aquele perfume que eu falei que ele não vai agredir olfativamente as pessoas que estão próximas a gente num solzão de 40 graus. Mas aí eu pego uma versão do perfume Angel, maravilhoso, que eu amo. Ele tem uma nota olfativa doce, bem marcante, ele é um perfume forte. Ela tem um poder de fixação muito maior do que um Secawan, que é um cítrico, né? Então, isso também interfere bastante. E isso não tem a ver com a qualidade da essência, gente. Isso é uma característica da fragrância.
do próprio perfume. Então, se a gente pegar o original do Secaman e pegar o original do Angel, olfativamente a gente já vai sentir a diferença gigantesca que tem entre um e outro. E se a gente aplicar em um braço e no outro, a gente também vai acompanhar essa evolução da fixação na nossa pele. Dica de essências doces, ela mandou umas 10 vezes. Essência doce, essência doce. Essência doce, Angel, o Egeu, aí a gente tem também o Chuanchu, o Good Girl, né? Porque ele sempre me corrige, gente, eu não falo inglês. Aí tem o Edu que fica aqui dando risada e falando... E sim, a gente tem no site o catálogo das nossas essências da linha Premium e lá tem, gente, quais são as notas de saída, as notas de corpo, as notas de fundo. Então, e também, se você quiser entrar nas nossas essências uma a uma, aí tem, para quem gosta do perfume tal, e a gente vai falando das famílias olfativas, uma é gourmand, a outra é um cítrico aromático, a outra é aquosa, então... Tudo isso você vai conseguir escolher as essências lá no nosso site de acordo com a classificação olfativa que você gosta. O pessoal está perguntando se tem algum grau de similaridade das essências premium com os originais. Grau de similaridade é muito difícil. A gente tenta chegar até o mais próximo possível, mas é como, vamos falar, Coca-Cola. Quantas empresas de refrigerante já tentou fazer um refrigerante de cola e não consegue? Por quê? Porque a fórmula mestre, a fórmula mãe pertence àquela patente. Aí existem alternativos, versões que o cheiro segue na mesma classificação olfativa. Então, assemelha-se, mas não vai chegar, a gente não pode falar, olha, chega a 90%, chega a 80%. Cada essência é um caso diferente, mas a gente tenta fazer aí o melhor e a aprovação a gente pode garantir, é de 99% de quem compra as nossas essências. De aprovação é muito boa. E aí eu estava falando que os perfumistas de antigamente usavam o nariz com aquela fitinha olfativa. Hoje em dia, os laboratórios das indústrias de fragrância, a maior parte tem um aparelho chamado cromatógrafo, aonde eles colocam o produto ali, que eles desejam saber o que tem, e a máquina ela vai dando os picos e mostrando quais são as matérias-primas possíveis que existe dentro daquele perfume. E aí vem, né, claro, o perfumista com toda a experiência dele, e ele monta a fragrância, o que dá uma projeção muito mais próxima daquilo que a gente está procurando, certo? O pessoal está perguntando se pode vender online o perfume. Venda online de perfumes artesanais, a gente acha que é melhor você ficar lá no tradicionalzinho mesmo, eu vendo aqui para o meu vizinho, eu recebo na minha casa. Pode vender até pelo Instagram, pode ser... pode vender nas redes sociais, mas chegar lá, vamos falar, na Shopee, Mercado Livre, o ideal não, porque aí já é caracterizado o quê? Uma loja. O pessoal quer saber se pode usar essência de perfume em vela. Não, olha, não pode. Gente, assiste o meu curso de iniciante de velas, que a gente está explicando sobre a diferença das essências. Nós temos algumas versões de essências de perfumaria fina para velas. Mas pegar lá a essência da linha Premium, que é de perfumaria fina, e aplicar na vela, não pode, né? Assim, é até perigoso, porque parece que nós estamos colocando uma gotinha de água na gordura fervendo. As essências destinadas, né, à perfumaria fina, cosméticos, são essências classificadas como alcoólicas, porque elas se dissolvem no álcool. E para vela são essências oleosas, são essências lipossolúveis, então não dá para a gente usar as de vela em perfume, nem as de perfume em vela. Vamos aplicar certinho para não ter problemas. Precisa pôr glicerina no perfume. Você precisa colocar glicerina no perfume. Gente, a glicerina, ela é mais para fazer aquele papel que eu acabei de falar do propileno glicol. O propileno glicol, ele vai dar emoliência na nossa pele, vai dar a hidratação que a gente precisa, sem deixar gordurosa, né? A partir do momento que a gente coloca uma glicerina, o perfume já passa a ficar mais gorduroso, porque a glicerina é um produto muito pesado para perfume, né? Então aí a gente já não indica. E hoje, gente, para finalizar,
Vale lembrar que é uma aula de 3 dias. Então, hoje a gente apresentou aqui os materiais, né? E amanhã a gente vai pôr a mão na massa e fazer 2 perfumes. Eu vou fazer um perfume masculino e vou fazer um perfume feminino também, para que vocês possam ter a ideia de como prepara com a base e como prepara com a matéria-prima, que é coco de cereais, fixador propileno e água. E não vou deixar de falar do meu primeiro filho, né? Esse daqui é o meu primeiro filhinho. Eu sempre amei perfumes. Eu falo pro pessoal, né? Sair de casa sem perfume, sem brinco, não é a Adriana, porque a Adriana não consegue viver sem um perfume. Então, eu escrevi um livro, Perfumes Artesanais, daqui junto com o Império das Essências. E esse livro, ele faz parte também, né? Quem quiser o livro separado tem, mas ele vai fazer parte do nosso kit de perfumes. Então, nós montamos para essa aula 2 kits de perfume, um feminino e um masculino. E eu vou falar aí para vocês o que vai nesse kitzinho. Deixa eu pegar aqui a relação, tá aqui, ó. O Lucas preparou para mim. Vai o livro, né, de como fazer os perfumes. Então tem toda a parte de história de perfume, tem até um teste para vocês fazerem de qual é a fragrância que combina mais com o seu tipo, mais com o seu perfil. Então, uma série de perguntas que vocês vão respondendo, soma-se o ponto no final e dá o tipo de família olfativa que combina com você. Mas fora isso, está falando sobre fixação, tipo de pele, enfim, é uma aula bem completa, é um livro bem completo de como fazer perfumes. Então, vai o livro, aí vai 18 válvulas e 18 vidros, que é esse daqui, tá? Que a gente chama de vidro torre com a válvula estriada preta. Vai o fixador, vai o funil para que vocês possam encher os vidros, vai o bastão de vidro para mexer, vai o copo Becker, né? Que é para a gente preparar o perfume, vai a base, que é essa daqui, né? Que aí é feito com a base. E vão 3 vidros âmbar com tampa batoque e 3 essências surpresa. Tem o kit que é feminino, então vão 3 essências femininas, e tem o kit masculino, que vão 3 essências masculinas. E hoje nossa aula vai ficando por aqui, porque amanhã, às 16 horas, a gente já vai iniciar fazendo os perfumes, porque assim, conforme a gente vai manipulando, aí vai surgindo muito mais dúvidas. Então, a nossa aula de amanhã vai ser bem participativa. O mesmo grupo que está aqui hoje para a gente dar risada vai estar também. Então, amanhã, no mesmo horário, eu vou estar esperando todos vocês para vocês aprenderem e tirarem as dúvidas da base e da preparação dos perfumes feito com a matéria-prima. É isso aí? Isso aí. Vamos falando tchau, até amanhã. Tchau. Bem-vindos à nossa segunda aula de perfumes. Ontem a aula foi maravilhosa, a gente falou um pouco sobre a Adriana de Souza, apresentou também o Império, falamos o que significa o termo criadores aromáticos e falamos também sobre os produtos que nós vamos utilizar para a fabricação de perfumes. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Adriana, vou passar para vocês como que faz aí os perfumes. Eu vou dar só uma prévia rapidinho do que a gente falou ontem, para a gente se situar e começar a fazer, porque hoje são 2 receitas. E como eu falei, ontem nós falamos sobre a pirâmide olfativa, que é a construção de uma essência para perfumaria fina. A gente classifica até como se fosse uma música, porque as notas elas têm que estar interligadas umas nas outras, né, harmonicamente. Então, quando as notas do topo vai acabando o exalo entre as de corpo, e quando as de corpo vai acabando o exalo entre as de fundo. Aí nós falamos também sobre as diferenças dos tipos de perfume, e nós vamos fazer aqui o perfume propriamente dito, que é aquele que todo mundo mais gosta, tá? Mas a partir da receita, mudando-se a concentração das fragrâncias, a gente consegue também uma colônia, uma delcolônia, né? Então aí a gente consegue perfumes mais suaves também. E aí, pessoal, preparados para começar? Quer começar com uma pergunta de ontem? Pode ser. Vamos lá, então vamos responder uma pergunta de ontem.
Ó, vamos lá. O pessoal tá perguntando aqui se a essência de perfume serve para sabonete. A essência de perfume serve para sabonete? Gente, nós não costumamos indicar as essências da linha Premium para sabonete, tá? Por quê? As essências Premium, elas são essências completas em notas olfativas, elas são essências muito concentradas para garantir a fixação do perfume na nossa pele. Então, por ser uma essência também bem volátil, se a gente vai preparar um sabonete de glicerina, por exemplo, como tem que colocar a essência ainda quente, ela vai se perder. Então, às vezes pode ficar muito bom, mas na maior parte das vezes ele vai ficar meio fraco. Por quê? Porque essa essência não foi desenvolvida para aguentar a temperatura de um sabonete. Mas nós temos as essências que a gente classifica como linha Fine, que é também para preparação de perfumes, água de colônia, porém elas são mais suaves porque elas foram desenvolvidas para aplicação em sabonete, sabonete líquido, em creme, e assim a gente não quebra a base, né? Quando a gente fala em quebrar a base, é afinar a base. Então tem essas duas versões. A linha Premium, ela é específica para a parte de perfumaria fina. Já as essências da linha Fine, eu posso fazer uma colônia mais reforçada e também fazer aplicação em creme, sabonete líquido, certo? Então vamos lá, pessoal. Ontem eu apresentei para vocês o material e nós falamos que nós íamos fazer duas receitas. Uma feita com a base para perfume e a outra feita com a matéria-prima, que é pegar lá o álcool de cereais, o propileno, o fixador e a água e fazer a mistura de todos esses componentes e aí transformar ele num perfume. O resultado final é a mesma coisa quando a gente segue fielmente a receita e utiliza os produtos de qualidade, certo? Então, preparando com a base ou preparando com a matéria-prima, nós vamos chegar no mesmo objetivo. Para quem está iniciando, eu acho sempre legal falar, né, que a base ela surgiu através de uma empresa fornecedora de álcool e ela vendo assim a necessidade e a dificuldade do artesão começar a fazer perfume pelo investimento de várias matérias-primas que vão ter sobra, decidiu fazer uma base e a partir daí foi um sucesso, né? A gente consegue fazer em casa perfumes utilizando a base com a mesma qualidade e ainda sem sobras. Então vamos lá, eu vou começar pelo método tradicional, que foi como eu fiz o meu perfume pela primeira vez utilizando a matéria-prima. Então vamos lá, gente. Para a fabricação de um perfume utilizando a matéria-prima, nós vamos utilizar um álcool de cereais. Vale lembrar que não é aquele álcool que a gente encontra no mercado para fazer limpeza na casa. O álcool de cereais, ele tem uma graduação alcoólica bem alta, que a gente consegue ver aqui, e a gente chama de teor alcoólico. Então, o teor alcoólico do álcool de cereais, ele fica entre 93,5 até 95,5, tá? Então, existe essa variação. Então, ele é um álcool que tem pouquíssima água e é extraído dos cereais, normalmente do arroz ou do milho ou de outro cereal, tá? E aquele álcool do mercado, ele é extraído da cana. Então, ele não serve para fazer perfumes. Então, nós vamos utilizar aqui o álcool de cereais. Nós falamos também ontem sobre o propileno glicol, que é esse produto aqui. Então, é um propileno glicol USP. USP não significa Universidade de São Paulo, tá? É um órgão internacional que atesta os produtos a nível para farmácia. Então, é um grau de pureza onde a gente pode estar passando na pele. Vamos precisar também de uma água desmineralizada, destilada ou deionizada, que é uma água isenta de cloro, bactérias, sais inorgânicos. É diferente de uma água da torneira e de uma água filtrada, que ela é apenas uma água potável que serve para a gente tomar. E também não tem nada a ver com a água mineral, né? Tanto é que aqui ela está escrito desmineralizada, então ela foi retirada os minerais dessa água, então ela é uma água pura e nós não indicamos então usar água da torneira, água filtrada
ou água mineral. Esse tipo de água vai fazer alguma oxidação no nosso perfume. O que significa oxidar? Ele vai mudar o cheiro, vai mudar a cor, então ele não vai ficar com o cheiro agradável da fragrância, tá? Então, vale lembrar que está completamente errados esses tipos de água em qualquer tipo de formulação cosmética. Essas águas, elas têm outra finalidade. Tanto é que quando a gente vai no mercado e pega aí um produto, né, industrializado, nós nunca vamos ver água filtrada da torneira ou mineral. É sempre destilada, deionizada ou desmineralizada, certo? Vamos precisar também, ó, eu vou pegar daqui do nosso kit, depois eu faço a apresentação. Ontem nós falamos sobre o mito, o fixador, né? Então, o fixador nada mais é do que notas complementares olfativas. Então, o fixador tem cheiro. Normalmente é um cheiro de musk, um cheiro de almíscar, né? Que vai prolongar a fragrância que nós estamos utilizando, e ele tem também a função de refinar essa fragrância. Então, vai tornar a fragrância ainda mais gostosa. Nós vamos falar, então, da nossa queridinha, da nossa essência. E aqui, ó, como eu falei, eu vou fazer com a essência da linha Fine, que acompanha o nosso kit, depois eu vou falar do kit. E a versão é o Badman. Então, depois vocês correm lá no site, que tem a versão que corresponde esse perfume. É um perfume masculino e maravilhoso. Olha lá, ele achou a dúvida. Vamos lá. Já teve uma dúvida logo no início da aula, falando sobre o Galaxolide. Posso usar o Galaxolide no lugar do almíscar? Até quanto por cento eu posso usar? Então, a dúvida é, eu posso utilizar o Galaxolide no lugar do almíscar e até quantos por cento nós vamos utilizar, né? Almíscar, Galaxolide e Musk, os três são fixadores, muda-se nome porque muda-se fornecedor, certo? Pode sim utilizar ou o almíscar ou o Galaxolide, só o Musk que eu prefiro indicar ele para uma parte mais de sachê, aromatizadores, tá? Mas o Galaxolide e o almíscar a gente pode utilizar sim nessa parte de perfumaria fina. Nós vamos falar sobre percentual, mas já adiantando, o fixador é somente 1%, tá, gente? Ou seja, se eu vou preparar 1 litro de perfume, o máximo que eu posso colocar é 10 ml. Por quê? Às vezes a gente fala assim, o fixador ele é para fixar. Mas lembra que eu falei que o fixador ele tem cheiro? Se ele passar desse percentual, ele também começa a alterar o cheiro da minha fragrância. E fixador em excesso, ele também atrapalha em alguns andamentos do nosso perfume. Ontem, quando nós explicamos sobre a pirâmide olfativa, nós falamos que as notas olfativas que estão no topo da pirâmide são notas voláteis e elas duram de 5 minutos até no máximo 15 minutos, que é quando a gente passa e deixa o rastro do perfume no ar. Se eu sobrecarregar o meu perfume de fixador achando que ele vai fixar mais, primeiro porque é um engano, ele só vai deixar o nosso perfume mais oleoso. E ele consegue apagar essas notas de saída e vai ficar com muito cheiro das notas olfativas do fixador, né? Então, esse 1%, ele é recomendado pelos perfumistas das casas de fragrâncias que a gente tem as nossas fragrâncias de perfumaria fina, certo? Adri, tem mais uma dúvida que eu vou fazer aqui, da água. Se a água pode ser usada também nos aromatizadores, se segue a mesma linha dos perfumes. Olha, o Lucas está falando assim, se a água ela também pode ser utilizada nos aromatizadores. A gente tem um curso já aqui no nosso canal do YouTube, que é um curso de aromatizadores iniciantes. E se você for fazer aromatizadores de ambiente, também a partir do álcool, do fixador, do propileno, vale lembrar que a estrutura é a mesma, tá? O que muda são os percentuais do perfume para o aromatizador. A água também tem que ser uma água destilada, deionizada ou desmineralizada. Por quê? Porque a água da torneira, a água filtrada, ela só é potável, né? Então, ela não é uma água pura. E água mineral contém minérios e esses minérios fazem com que a nossa essência fique oxidada. Vale lembrar também que quando a gente utiliza esses outros tipos de água,
o tempo de validade do nosso produto vai lá embaixo, né? Porque a água da torneira, água filtrada parada, na questão de uma semana, ela já começa, né, a proliferar aí bactérias. Então, a gente não indica. Então, sempre água desmineralizada. E aí as pessoas falam, mas vai aumentar muito o custo utilizando uma água desmineralizada. Gente, aumenta só centavos, tá? Talvez os centavos que você está pagando da água da torneira é o mesmo centavo que você vai pagar de uma água correta para fazer nos seus produtos. Mais alguma, Lucas? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui do lado e aí a gente vai pegando os produtos para fazer a nossa receitinha. Aqui eu imprimi para ficar mais fácil. Então, a gente está falando sobre o álcool propileno, o fixador, a essência e a água. E aí a gente está falando aqui o quanto utilizar de cada uma. Aqui nós preparamos uma receitinha para vocês receberem aí em casa para se fazer 1 litro. Mas, Adriana, 1 litro para mim é muito. Eu quero fazer só um pouquinho. Então, aqui na aula, eu vou preparar a quantidade de 100 ml, que vai dar 2 vidros de perfume do que eu tenho aqui. E aí, vocês podem depois fazer essa conta em casa para fazer quantidades menores ou maiores. É claro que aí é sempre dividindo proporcional. Aqui eu vou dividir essa receita por 10, então eu vou fazer só 100 ml. Então, eu vou precisar aqui do copo medidor, que também acompanha no kit, tá? Que depois a gente apresenta para vocês. E eu vou sempre iniciar o perfume colocando o álcool de cereais. Então, para essa receitinha que nós vamos preparar, eu vou precisar de 69 ml de álcool de cereais. Então, o primeiro passo é a gente medir aqui o meu álcool de cereais. Então, olha, eu vou medir aqui para ficar mais fácil. Aí sim, gostei da técnica aí do cotovelo. Né? Porque assim, ó, não derrama, gente. Tudo que eu vou encher em grande quantidade, eu apoio no antebraço, porque assim, eu crio um movimento de vai e vem e não derrama. Então, aqui, olha, eu tenho 60 ml. E agora eu vou precisar de mais 9 ml. Então, vamos pegar aqui 9 ml do álcool. Olha, aqui 9 ml, vou derramar aqui dentro também. Ontem eu falei, a Flávia até falou que era uma dica de ouro, sobre essa parte da mistura, tá? A gente tem um roteiro a seguir. Se eu começar com a água, não vai dar certo, tá? Porque a essência, ela não é compatível com a água. As essências que a gente utiliza para preparação de perfume, elas são essências alcoólicas, então elas são solúveis no álcool. Se eu colocar uma essência dessa na água, ele vai turvar e formar 2 fases. Por isso, a gente sempre vai começar aqui, então, a preparação do nosso perfume com o álcool de cereais. Na sequência, eu vou colocar a minha essência. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, vou começar, então, colocando a essência. Também vou dividir a quantidade da essência por 10. Então, eu vou colocar aqui 20 ml da essência. Maravilhoso esse cheiro, Edu. Muito bom. Legal que quando a gente foi fazer o briefing dessas essências para lançar da linha Fine, todo mundo aqui participou e ganhou um perfuminho. Depois todo mundo voltou comigo lá com a pesquisa preenchida. Todo mundo amou ganhar perfumes. Dri, tem uma dúvida aqui Vamos também lá. da Regiane. Se um perfume pode formar precipitado ou formar cristais. Então, se um perfume pode formar precipitado ou cristais, dependendo do que você colocar, pode formar sim, tá? Olha, aqui eu coloquei a essência, com o bastãozinho eu vou mexer, só que eu ainda gosto de fazer assim, ó. Vou pegar um pouquinho desse líquido, eu vou voltar no copinho, porque muitas vezes a essência, por ser oleosa, ela fica grudada no copo.
tá? E fazendo isso daqui, a gente vai lavar o copinho e aproveitar toda a essência. Então, vou mexer. O próximo passo que eu vou precisar aqui é colocar o meu fixador. Então, para uma quantidade de 100 ml, eu vou precisar de 1 ml de fixador. E aí, se você tiver dificuldade em medir 1 ml de fixador, você pode estar usando um conta-gotas, como eu vou fazer aqui, né? E colocar 20 gotinhas. Só que aqui o meu conta-gotas ainda para facilitar, ele mede 1 ml. Então, eu vou puxar aqui 1 ml e vou adicionar. Dri, a receita pode ser pesada ou é melhor fazer pelo volume? Então, eu gosto de fazer por volume, tá? Que são mls. Para pesar, se você não tiver uma balança aí, pelo menos uma balança analítica que vai medir de 0,1 grama, essas balanças de cozinha, para mim, não servem como referência, tá? Então, aí você precisaria ter uma balancinha de laboratório mesmo, para estar pesando as quantidades certinhas. Aí você pode fazer a conversão, então, e pesar em gramas, ao invés de utilizar o ml. Eu, Adriana, acho muito difícil. Coloquei, então, o álcool, coloquei a essência, coloquei o fixador, falta colocar o quê? O propileno glicol. E o propileno glicol eu vou precisar de 2 ml. Então, a mesma coisa, tá, gente? Aqui o copinho ele já mede 2 ml. Então, eu posso ou colocar pelo copinho ou utilizar também o sistema lá do conta-gotas. Então, vou aqui no copinho. 2 ml do propileno glicol. Vamos mexer. Dri, a Mônica perguntou por que de acrescentar água no perfume. Ela falou, quimicamente falando, tenho dó de colocar água no perfume, mas é porque não entendo a reação da água nele. Então, vamos lá. A água no perfume, ela tem, assim, duas características mais essencial, tá? Primeiro, a gente falou sobre a graduação alcoólica do álcool de cereais ser muito alta. Então, a água, ela diminui essa graduação alcoólica, tá? Além disso, quando a gente fala em fragrâncias, algumas fragrâncias só são solúveis, não são fragrâncias. Então, vamos lá. Algumas matérias-primas que contém dentro da fragrância, elas só se abrem, elas só são solúveis na presença de água. E isso acontece muito nas notas florais. Então, essas notas florais, elas são como um cristal e ela só vai conseguir reagir realmente, expandir o seu cheiro em contato com a água. Por esse motivo, a gente adiciona a água nos perfumes. Então, é para solubilizar completamente as matérias-primas que compõem uma fragrância e também diminuir a graduação alcoólica, certo? Aqui, o que está faltando, então? A água que a gente acabou de falar. E para essa receitinha, eu vou precisar de utilizar aqui 8 ml de água, ou então ela vai me completar os 100 ml de perfume. Ó, se você tiver a mão boa aí, pode virar aqui a água. Dri, eu acho legal quando você levanta assim o copo na altura dos olhos. Né? Então, o Lucas está falando assim, ó, a Adriana, sempre que ela vai medir, ela levanta o copo e deixa o copo na altura dos olhos, né? Por quê? É para ver se a gente realmente está com a medida certa. Quando a gente coloca um produto, o copo graduado, ó, ele vem aqui sempre com essas graduações, certo? Então, ele vem riscadinho. Então, esse meu aqui começa em 25, vem para 50, 75, 100 ml. Para eu saber que tem 100 ml mesmo, eu tenho que levantar na altura dos olhos e quando a gente olha alguma coisa com líquido num cilindro, ele tem uma parte côncava, tá? Então, a gente chama de menisco. Então, tem a primeira, que é uma linha ilusória, e a parte mesmo da medição é a segunda linha que está embaixo,
que é uma linha mais escura. Então, eu sempre verifico se eu realmente tenho a quantidade correta dos materiais aqui. Por isso que quando eu vou medir aqui, eu sempre levanto e falo, mas por que você ergue esse copinho? Quando a gente vai gravar, ele fala, mas assim não vai dar, porque tá passando da altura da câmera. Aí a gente sempre explica isso, que é para uma medida correta, certo? Tem que estar sempre correta. E aqui, então, nós fizemos a nossa primeira receita, tá? Preparada com a matéria-prima, que é álcool, água, fixador, propileno e a essência. Aí, como eu falei lá no início... E já tem gente ansiosa aqui. Antigamente, a gente preparava dessa forma, né? Aí vocês viram que do propileno eu usei 2 ml, do fixador eu usei 1 ml. Para quem está iniciando para fazer o perfume e fazer um investimento assim, às vezes não vai dar e aí acaba desanimando. Foi aí que surgiu a base. Por quê? Surgindo a base, a gente consegue fazer os perfumes de uma forma mais prática e também econômica. Então, qualquer artesão vai conseguir fazer aí um perfuminho em casa, certo? E para isso, o que nós vamos precisar? Eu vou precisar do nosso veículo ou base para perfume, né? Às vezes a gente fala base, às vezes a gente fala veículo, mas é a mesma coisa, tá? É só um nome que é dado para essa mistura de matéria-prima, que é um composto onde a gente vai diluir a essência. Então, para se fazer um perfume a partir da base para perfume, eu vou precisar da base para perfume, vou precisar do fixador, mas aí você vai falar, Adriana, você falou que na base para perfume já tem fixador, mas não é o suficiente para dar o 1% para nossa pele, tá? Então, nós vamos utilizar também o fixador. E vamos precisar, é claro, da essência, tá? E aí, a gente também preparou para vocês a receitinha de 1 litro sendo preparado também com a base. E é claro que aqui eu também vou fazer uma pequena quantidade, tá? Então, também vou fazer aí 100 ml do nosso perfume. E não vai ser diferente, eu vou começar também medindo aqui a minha base. Então, Dri, deixa eu abrir aqui. Gente perguntou aqui se dá para medir usando seringa. Se dá para medir usando seringa, sim, a gente pode aí, se quem tiver uma seringuinha em casa, quiser utilizar para fazer a medida, sem problema algum, pode usar a seringa. A única coisa, né, que a seringa ela tem aquela borrachinha que para criar o ar e puxar o líquido da injeção, com o tempo a essência ela vai delatar aquela borracha e a gente já não consegue utilizar mais, tá? Então, o ideal é sempre um conta-gotinha, mas não tem, vai na seringa que ela vai dar as medidas que você precisa. Aqui, eu já vou mudar a quantidade, tá? Porque muda-se a formulação, muda-se a receita. Então, aqui, de base, eu vou precisar de 79 ml de base. Então, vamos lá. Dri, esse perfume que você está fazendo, ele é feminino ou é masculino? Eu tô fazendo masculino, gente, mas a receita do masculino para o feminino não muda. O que muda é somente a essência, somente a fragrância. Aí o pessoal sempre fala, eu vou mudar o aroma, né? Só reforçando, quando a gente fala em aromatizador de ambiente, sabonete, creme, perfume, é fragrância. Quando a gente se refere em aroma, ele é mais para a parte alimentar, né? Então, eu tenho um aroma de bacon, eu tenho um aroma de queijo, é mais para a parte alimentar. Tudo que se refere em criação aromática, no nosso ramo, é fragrância. Então, aqui vou colocar 79 ml da minha base para perfume. E aí, sobre essa base para perfume, eu vou colocar 20 ml da minha essência. Eu vou continuar utilizando a mesma, tá? Da linha Fine, a Badman. Já que a gente já falou que é sempre a mesma receita, a única coisa que vai mudar é a fragrância. Quem perguntou qual era a essência, Dri, responde de novo. Badman, então, que é uma versão do... Pode falar? Oi? Pode? Você sabe qual que é? Badman
Peraí que eu vou lembrar, gente. Bad Boy, né? Versão do Bad Boy. Rodrigo, já tem Maravilhosa. algumas dúvidas aqui, ó. Que eu já vou... Com o veículo não precisa usar o propileno glicol, Dri? Não precisa do... Ó, a pergunta, estão te ouvindo, né? Estão me ouvindo. Então, não precisa do propileno glicol quando a gente vai fazer com o veículo, porque o veículo ele já tem um percentual excelente para a utilização dele na pele. A única coisa que a gente vai colocar aqui, ó, tô pondo 20 ml de essência, tá? Nós vamos colocar o fixador. O fixador é necessário colocar. Então, olha, coloquei os 79 ml da base, tô colocando os 20 ml da essência, ó. Vou voltar aqui que nem eu fiz no anterior, que é para lavar toda a essência que fica retida na parede interna do copinho. E vamos mexer. Dri, é interessante falar que essa mesma base para fazer os aromatizadores, né, também. Essa base, ela também dá para fazer o aromatizador, né? Aí, quando a gente vai falar em aromatizador, aí a composição é outra, porque entra... Aí não entra o fixador, mas entra o propileno, tá? Então, às vezes, uma base dá para a gente preparar diversas receitas diferentes. Porém, a formulação de cada uma, a gente, quando fala em formulação, é a quantidade de produto, vai mudando de receita para receita, tá? E nós vamos colocar, então, agora 1 ml do nosso fixador Galaxolide. Então, novamente, eu vou pegar aqui o meu gotejador. Bem pouquinho, né, Dri? Vai render bastante. Vai 1 ml, rende ainda bastante. E nós vamos mexer também. Dri, pode usar corante no perfume? Corante no perfume. Eu, Adriana, em particular, não gosto. Quando a gente fala, quando a gente vê um perfume importado, até mesmo os nacionais agora, os vidros são coloridos, num líquido. Por quê? Nós temos um hábito de não usar o perfume somente na pele, mas a gente joga também na roupa e o corante mancha, tá? Então, normalmente eu faço os meus perfumes assim, olha, sem nenhum tipo de coloração. Porque eu gosto mesmo, quem me conhece sabe que eu sou amante dos perfumes e gosto de jogar o perfume na roupa, não saio sem perfume, então não passo corante, não uso corante nos perfumes para não manchar a roupa. Mais alguma perguntinha aí, Lucas? Dri, tem uma coisa que é legal a gente esclarecer para o pessoal, que tem muita gente que está iniciando também, e já surgiu dúvida aqui no chat, da diferença de base pronta de perfume para veículo de perfume. Então, base e veículo é a mesma coisa, tá? Não existe uma mudança entre base e veículo. Isso vai depender só mesmo, toda base, né, ela tem um registro na Anvisa, e isso vai depender de como o fornecedor registrou esse produto lá na Anvisa, tá? Então, alguns fornecedores colocam que é uma base para perfume, outros já colocam que é um veículo para perfume. O nome que está registrado lá na Anvisa, depois o fornecedor tem que colocar na sua etiqueta e repassar. Então, base e veículo é a mesma coisa, porque é um conjunto de matéria-primas que estão ali prontos para receber a essência. Dri, qual que é a ordem certa para seguir usando a base? Ordem certa para usar a base. Base, essência, fixador. São esses 3 produtos. Sempre colocando um a um e mexendo a cada adição. Mais alguma? Não. Como você lava os utensílios? Os utensílios que eu utilizo aqui, eu lavo com água da torneira, sabão neutro, que seria um detergente líquido neutro. Lavou, enxaguou bem para tirar todos os resíduos, eu deixo eles de boquinha virada assim para baixo, em cima de um paninho que não solta pelos, para a preparação do próximo perfume. Dri, tem uma aqui que ela é mais técnica. Se usar a fragrância a 23%, o que eu devo diminuir quando utilizo as matérias-primas, o álcool ou a água? Ou os dois? Quando a gente utiliza a quantidade maior de essência, a gente vai tirar na água. Né? E no caso, se eu estiver preparando com a base, aí não tem como, aí a gente tem que tirar com a base. Mas quando a gente prepara com a matéria-prima, nós vamos tirar sempre da água. Dri, processo de maceração. Maceração. Então, vamos lá, pessoal.
Primeiro ponto do perfume é a gente escolher, né, a fragrância que nós vamos utilizar, separar tudo e montar o nosso perfume. Então, eu tenho aqui preparado com a base, aqui eu tenho preparado com a matéria-prima. Independente do, vamos colocar assim, do procedimento que eu utilizei para fazer base ou matéria-prima, nós vamos ter que submeter o nosso perfume num processo chamado maceração. Para isso, eu vou precisar de um vidro escuro como esse, tá? Esse vidro, ele tem uma tampa e ele tem essa pecinha aqui, que a gente chama de batoque. Porque a parte mais difícil da preparação do perfume é tirar esse batoque aqui, ó. Galera, e senta o dedo no like aí, vamos curtir o nosso já vídeo. Já tirei aqui, Edu, obrigada. E se estiver gostando, chuva de like, né? Tive uma novela que acabou agora que falava chuva de like, vocês assistiram? Eu achava um show, ela, chuva de like. Então, vamos lá. Esse é um vidro âmbar, processo de maceração, sempre em vidro, batoque e a tampa, certo? Misturei, eu vou derramar esse líquido aqui dentro do vidro. Então, vamos derramando aqui. Dri, a base da Infal e a da Império tem diferença? Existe diferença porque existe diferença de fornecedor, né? Então, uma base é produzida pela Infal e a outra é uma terceirizadora que faz a base do Império das Essências. Então, existe diferença por conta do fornecedor, tá? E ó, aqui coloquei o líquido, vou tampar. Vou voltar aqui, ó, o batoque. E nós vamos colocar a tampa. E a mesma coisa... Ela pode macerar no mesmo frasco do perfume? No frasco, eu acredito que seja que você for colocar, né? Então, a gente já vai falar sobre isso. Vou só finalizar aqui e a gente já fala algumas dicas aí. Fiz o perfume, transportei para o vidro âmbar, tem que ser de vidro, tá? Coloquei a tampa e o batoque, vai iniciar o processo de maceração. Então, esse processo ele é essencial para os perfumes. E nós vamos falar todo o processo, né, de como fazer a maceração na nossa terceira aula, que é amanhã. Então, a gente tem aí mais alguns minutinhos para tirar mais alguma dúvida. Esse daqui, gente, depois eu coloco ali no outro vidro âmbar para a gente poder fazer a maceração também. Dri, faz um remember aí do kit pro pessoal. E para quem quiser fazer a preparação de tudo isso, nós preparamos um kit para vocês. Então, esse kit é super legal porque ele vai 3 fragrâncias diferentes. Então, tem o kit feminino e tem o kit masculino, tá? E no kit, tanto feminino quanto masculino, vão as mesmas quantidades de produtos, só muda a fragrância. Então, no kit masculino, vai 3 fragrâncias masculinas, vai o fixador Galaxolide, vai a nossa base para perfume, vai os 3 vidros âmbar, porque para cada fragrância a gente precisa de um vidro diferente. Vai bastão de vidro para a gente mexer, vai copo medidor e vai o nosso livro Perfumes Artesanais. Então, tem várias dicas dentro desse livro, inclusive tem um teste para você saber, você faz, né, responde todas as perguntas e no final você vai somar os pontos para ver qual é a família olfativa que mais vai combinar com a sua personalidade. Vale a pena investir. Aí o Lucas está falando aonde compra esse kit? No nosso site Império das Essências ou em uma das nossas 3 lojas físicas. Pode comprar também pelo WhatsApp. Se quiser chamar a gente lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, a gente pega o contatinho e chama vocês. Tem os marketplaces também. Tem marketplace também. Vamos falar, ó, Shopee, Mercado Livre. E para quem for de fora, que tem gente comentando aqui, Dri, de fora, viu? Ó, que chique. Para quem for de fora, pode chamar a gente no WhatsApp, né? Que a gente ainda não tem todos os produtos cadastrados na Shein. Chama a gente no WhatsApp que a gente cadastra o que você for precisar e faz o envio. Então é isso aí, pessoal. O Lucas já falou tudo. É só chamar a gente no WhatsApp
que aí a gente faz lá o cadastro rapidinho para você que é de fora do Brasil poder também fazer os nossos produtos. E nós vamos continuar então essa aula amanhã às 16 horas, onde a gente vai falar todo o processo de maceração e nós vamos ensinar também a tirar o custo do produto, então fazer a precificação do perfume para vocês. E é claro que se você quer assistir um outro tipo de aula, um outro tema, deixa nos comentários porque a gente já prepara a próxima, certo? Espero que vocês tenham gostado, deixa aí um likezinho pra gente e amanhã te espero para a última aula onde você vai aprender tudo sobre maceração, vai fazer a precificação dos perfumes e também saber como você vai receber o seu certificado aí em casa sem custo nenhum. Até amanhã, gente! Chegamos hoje na nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre maceração e também sobre o preço do nosso perfume que foi feito aqui. E como a gente veio falando, né, no primeiro dia, no segundo dia, ontem foi muito legal, nós fizemos o perfume tanto com a base, tanto com a matéria-prima. Falamos que não existe diferença entre isso e nós paramos aqui no processo de maceração, né? Para iniciar o processo de maceração, que foi quando eu coloquei o líquido do perfume que nós preparamos dentro do vidro âmbar. Então, vamos começar? Como nós paramos ontem no invase aqui no vidro âmbar, nós vamos dar andamento na maceração. Então, em primeiro lugar, o que é macerar, né? Macerar é um termo que a gente utiliza para falar assim, vamos curtir. Então, a palavra macerar significa curtir todos os produtos que foram colocados dentro desta garrafa, tá? A maceração, ela tem um porquê. É através dela, né, que nós vamos garantir um maior tempo de fixação dos nossos perfumes na nossa pele. Então, sem maceração, a fixação, mesmo utilizando uma essência da linha Premium, um fixador Almíscar ou Galaxolide, ela vai ficar comprometida, tá? Então, para a gente poder passar um perfume e ter resultado na pele, antes a gente tem que fazer esse processo. E, na verdade, existem inúmeros processos de maceração. Hoje nós vamos falar sobre os dois mais conhecidos e que você pode escolher aí para fazer, mas o importante mesmo é macerar os nossos perfumes. Primeiro passo de uma boa maceração é transportar o líquido que a gente preparou para uma garrafa de vidro na cor âmbar, né? Então aí as pessoas já começam a perguntar assim, mas eu posso macerar no frasco PET? Não pode. A maceração ela tem que ser feita em garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro, ela vai ser única para aquela fragrância. Então, assim, nós preparamos aqui a versão do Badman. Não vou poder amanhã fazer uma versão do Angel e colocar nessa mesma garrafa para macerar. Então, cada fragrância tem a sua própria garrafa, certo? Então, aqui, ontem nós fizemos a mistura, derramamos no vidro âmbar. E esse vidro, ele deve entrar no processo de maceração, que a gente fala que são 10 dias em resfriamento alternado, tá? Então, como que eu vou fazer isso, Adriana? Hoje, primeiro dia que eu preparei o meu perfume, eu vou escolher mais ou menos lá um horário que todos os dias eu estou em casa para iniciar o processo de maceração. Então, vamos supor que a Adriana está em casa todos os dias às 10 horas da noite. Então, eu vou iniciar esse processo de maceração, colocando o meu vidro bem fechado lá na geladeira, tá? Ele vai passar 24 horas lá dentro da geladeira no processo de resfriação. Passado esse tempo, nós vamos retirar esse vidro da geladeira e aí eu vou abrir a tampa e vou também retirar o batoque, tá? Vocês vão perceber que na hora que a gente tira o batoque, ele faz até um barulhinho como se fosse um gás. Na verdade, esse processo de maceração tem um porquê. Quando a gente coloca o líquido dentro da garrafa, sempre vai ter uma vazão aqui dentro e quando eu fecho, cria-se oxigênio dentro dela.
Um dos componentes da base, que a gente sabe que é o álcool de cereais, ele tem um produto que chama, dentro da sua composição, que é o aldeído acético, que é aquele que promove o cheiro de álcool, tá? Ele também é responsável por fazer o álcool evaporar muito facilmente em contato com o oxigênio. Então, quando eu passo um perfume na minha pele sem iniciar o processo de maceração, o álcool ele vai ter uma evaporação muito rápida e vai levar o cheiro da fragrância que eu utilizei também. Por isso, a necessidade de fazer a maceração. Então, levei o meu vidro para a geladeira, tirei. Tem uma dúvida aqui já. O Lucas falou que tem uma dúvida, Se vamos a lá. maceração só pode ser feita no vidro âmbar. Sim, eu frisei bem lá no começo que a maceração é só em vidro âmbar. Adriana, posso fazer no PET? Não pode, sempre em vidro e na cor âmbar, tá? Então aqui, dentro do processo de maceração, quando eu tirei da geladeira, abri a tampa, tirei o batoque, o que aconteceu? Houve a liberação desse oxigênio que estava retido dentro do frasco. Com isso, na hora que eu fechar com o batoque, com a tampa, criou um novo acúmulo de oxigênio dentro do meu vidro. E agora ele vai permanecer 24 horas em temperatura ambiente. Quando a gente fala em temperatura ambiente, gente, vamos arrumar ali um cantinho no armário, pode ser no guarda-roupa, embaixo da pia. Ele só não pode ficar próximo, né, a locais que esquentam, como fogão, geladeira, micro-ondas. Então, aí ele não estaria numa temperatura ambiente. Então, eu tirei, abri a tampa, tirei o batoque, contei até 10, fechei novamente, eu coloco ele num cantinho onde ele vai ficar por mais 24 horas. E é dentro desse período que, novamente, o aldeído ele se desprende do álcool, para no oxigênio, e quando a gente abrir o frasco novamente, ele vai se liberando. Esse processo, gente, que a gente fala assim, de abrir a garrafa pelo menos uma vez ao dia e durante esse processo de maceração, ele serve somente para diminuir o cheiro do álcool, tá? Se eu não abrir, o meu perfume ele vai continuar macerando e vai ter fixação. Por quê? Porque todos os componentes vão macerar aqui dentro, tá? Então, um plus a mais, quando a gente vai vender os nossos perfumes, né? Normalmente a gente cheira. E se o perfume tem cheiro de álcool, a pessoa vai falar, ah, não, o perfume não é bom, cheira álcool. Então, a gente faz esse processo de maceração, abrindo o vidro para liberar o cheiro do álcool, e assim a gente tem um perfume de qualidade com fixação. E o que vai prevalecer na hora que a gente chegar perto para sentir a fragrância é realmente o cheiro da fragrância. Então vamos lá. Primeiro dia, envasei, coloquei na geladeira. Segundo dia, tirei da geladeira, tirei a tampa, tirei o batoque. Permaneceu 24 horas na geladeira. No terceiro dia, mais ou menos também naquele mesmo horário, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos abrir a tampa, tirar o batoque, contar aí até 10, fecha e leva novamente para a geladeira. Então, eu costumo brincar, né? Dentro dessa maceração, o Lucas quer fazer mais uma pergunta? Quero, rapidinho. Precisa ser no congelador ou pode ser na geladeira? Congelador ou geladeira, tanto faz. Aí é você quem vai definir isso, tá? Algumas pessoas gostam de colocar no congelador ou no freezer, porque a gente abre com menos frequência a porta, então mantém uma constância maior na temperatura de resfriamento, mas o final da maceração vai ser igual, tá? Ah, Adriana, mas se eu colocar no congelador ou no freezer, vai congelar o perfume? Não vai. A base do nosso perfume é alcoólica e o álcool precisa de uma temperatura muito baixa para congelar, que não é o freezer ou o congelador que vai fazer isso, tá? Então você pode aí escolher a melhor opção para você. Então vamos lá. Então o primeiro dia, terceiro dia, quinto dia, sétimo dia, nono dia, nós vamos fazer a maceração em resfriamento. E os dias pares, que é o segundo, quarto, sexto, oitavo e o 10º dia, é fora da geladeira, tá? Um outro método de maceração que eu costumo também fazer no meu perfume pessoal é macerar por 30 dias ali
num cantinho parado, sem o resfriamento. Então, quando a gente vai macerar por 30 dias parado, ele é a mesma coisa, o resultado final da maceração é a mesma coisa que se eu estivesse macerando em resfriamento alternado. Dri, tem uma pergunta aqui. A Esther falou que trabalhou com uma pessoa que ficava 24 horas no ambiente escuro, porém aberto. O que muda fazendo assim? Olha, 24 horas no ambiente escuro, porém aberto, no final lá da maceração, ela vai ter perdido pelo menos uns 20% do perfume dela. O álcool evapora, gente. Se eu deixar um produto alcoólico aberto, ele vai evaporar, né? O ambiente deve ter ficado bem perfumado. Porém, quando ela terminou a maceração, ela teve um prejuízo. Por quê? Porque houve a evaporação do produto que estava lá dentro. Certo. Teve uma que eu acho que você já respondeu, que é quando tira o batoque, quanto tempo que ele pode permanecer aberto. Então, esse processo, né, de abrir, tirar o batoque, eu falo conta até 10, tá? Porque a liberação do gás que se forma dentro da garrafa é muito rápida. Quando eu abro, ele já se libera, é só eu fechar que ele já criou um novo acúmulo de oxigênio aqui para continuar o processo de maceração, tá? Então é super rápido. E o que eu costumo indicar também, como nós vamos abrir o perfume todos os dias, principalmente quem vai fazer pela primeira vez. Eu fiz isso eu tenho até uma história engraçada, né? Quando eu entrei nesse mundo, eu sempre amei perfumes. Mas quando eu falei, nossa, agora eu vou poder ter 10 perfumes diferentes, eu vou poder fazer meu próprio perfume, o que eu fazia? Chegava uma fragrância nova onde eu trabalhava, eu corria comprar porque aquele dia eu queria fazer aquele perfume. Só que eu passava, eu falava, meu, não fixa, o perfume não tá cheirando. Até um dia que, na época, né, teve um perfume chamado Sansara, que era o perfume da Adriana Galisteu. E eu era apaixonada por aquele cheiro. E aonde eu trabalhei recebeu. E eu fiz. Aí eu falei, poxa, mas não fixa. Esqueci o perfume dentro do meu guarda-roupa. Foi aí que eu comecei a macerar também dentro do guarda-roupa. Passou um tempão, meu perfume que eu tava usando acabou. Eu falei, hoje eu vou passar esse. Mas eu tomei banho, gente. Vocês não têm noção. Sabe quando você espirra em tudo? Espirrei perfume em tudo, nem eu me suportei. Aí eu fui ver a importância dos químicos que trabalhavam com a gente, que falavam, macera, Adriana, e a Adriana não macerava. Foi aí que eu percebi a importância da maceração. E a partir daí, toda vez que eu vou falar sobre perfume, eu falo, olha, abriu, passa um pouquinho na sua pele. Primeiro dia, você vai sentir. Segundo dia, passa um pouquinho. No final do 10º dia, você vai ver que o cheiro da fragrância está mais refinada e a fixação está completamente diferente do primeiro dia. Então, a partir do 10º dia, ela já pode usar o perfume, que tá ótimo. Quando a gente macera em resfriamento alternado, a partir do 10º dia, eu posso já usar o meu perfume. Se eu fizer a maceração só em temperatura ambiente, 30 dias, e aí eu abro o vidro pelo menos 2 vezes por semana para ter a liberação do cheiro forte do álcool. Dri, teve bastante gente que comentou dos 30 dias que você falou, né? Se pode deixar em temperatura ambiente, se deve abrir os vidros durante esses 30 dias, se ela for fazer nesse alternado, né? Sim, 30 dias em temperatura ambiente. Eu macero dentro do meu guarda-roupa, tá? E 2 vezes por semana, pelo menos, eu vou lá e abro, porque mesmo sendo esse perfume para mim, é claro que quando eu vou vender o perfume, eu macero na geladeira por conta dos 10 dias serem mais rápidos, tá? Mas os meus, eu coloco lá na minha garrafa âmbar e deixo lá dentro do guarda-roupa, mas eu abro 2 vezes, pelo menos por semana, porque eu não gosto de abrir o vidro quando eu vou envasar no meu frasco e ter o cheiro do álcool. Eu gosto realmente de sentir o cheiro da fragrância. Dri, o Luciano pediu para você explicar de novo quantos dias ficam na geladeira e quantos dias ficam fora. Então, quando eu vou fazer o resfriamento com resfriação alternada, são 10 dias, tá? Então, é o primeiro dia ao 10º dia. E aí eu só vou envasar no 11º dia. Então eu costumo falar que o primeiro dia, o 3º dia, o 5º dia, 7º dia e 9º dia, ele vai estar dentro da geladeira. Aí o 2º dia, o 4º dia, o 6º dia, o 8º dia e o 10º dia, ele vai estar fora da geladeira, em temperatura ambiente.
E toda vez que eu for levar para a geladeira ou tirar da geladeira, eu abro a tampa, tiro o batoque, conto até 10, fecho e levo ele novamente para maceração. Então, maceração é essencial para quê? Para a gente ter fixação e eliminar o cheiro do álcool do nosso perfume. Dri, só para complementar, o frasco ele tem que ser sempre escuro ou pode ser transparente também? Maceração sempre em frasco âmbar, porque ele não pode sofrer interferência aí, de luz, para não ter mudança tanto no cheiro quanto na cor da fragrância. Então, maceração sempre em vidro âmbar e, como eu falei, é um vidro âmbar para cada fragrância. Então, se eu vou trabalhar com 10 fragrâncias, eu tenho que ter 10 vidros âmbar, né? Eu não posso lavar e colocar para macerar, o cheiro vai alterar. Dri, tem muita gente que pergunta se pode ser em frasco, né, PET. Não, sempre em vidro. Maceração não é feita em PET, tá? Ok. Bom, fiz o meu processo de maceração, mentira, né? Porque isso daqui é o que a gente fez ontem, mas como não vai dar aí pra gente fazer uma aula de 10 dias, macerando todos os dias, nós vamos dar andamento então aqui. Mas para passar para o processo que eu vou fazer agora, a gente tem que fazer o processo de maceração, certo? Bom, ontem e no primeiro dia nós falamos que o Império das Essências montou um kit para facilitar para vocês que querem fazer o perfume pela primeira vez. Então o kit está aqui, dá para ver aí? Não, dá para ver um pouquinho. Ó, então o kit ele vai 18 vidros, já com a válvula, vai bastão de vidro, vai copo graduado, vai os vidros âmbar, vai a base, vai um galaxolide, vai 3 essências. Se você comprar o kit feminino, vai 3 essências femininas, surpresa. E se você comprar o kit masculino, vão 3 essências masculinas, surpresa. E vai também, a base eu já falei, né? E vai também o livro de perfumes, que fala tudo sobre perfumes. Aí tem várias receitas de perfume, usando base, usando matéria-prima, e também tem outros tipos de perfume, como perfume em pasta, perfume em gel, body splash, enfim, tem assim muitas receitas para vocês. Então eu vou primeiro envasar num vidrinho aqui, ó, como esse que vai no nosso kit. Então esse é o vidro que acompanha o kit, tá? A gente chama de vidro torre, ele tem 50 ml. E aí vai uma válvula como essa que a gente já está bem acostumado a ver nos vidros de perfumes artesanais. Então, vamos lá. Supondo aqui que eu já tenha macerado, o kit vai o funil também para auxiliar, né, no envase não derramar. Então, vamos aqui. Macerei, eu posso derramar o meu perfume no meu vidro. Aqui a gente vai enchendo com cuidado. Chegou no ombro do vidro, né? A gente para de colocar. Por quê? Se eu encher até a boca, o vidro estoura. Então, a gente tem que ter essa percepção de parar aqui, né? No ombro do vidro, para a gente colocar a válvula. Tem uma tesoura aí atrás de você, Lavínia. Você pega para mim? Por quê? A válvula, ela vem com esse caninho plástico aqui, que a gente chama de pescante. É por ele que a gente aciona a válvula e o líquido vai subir. Ele vem grande, tá? Por quê? Porque ele cabe em diversos tamanhos de vidro. Então, aqui, olha, a gente tem que cortar. Então, já medi. Com a tesoura, eu corto assim, ó. Eu nunca corto reto, eu corto ele sempre chanfrado, porque assim ele vai puxar melhor o meu líquido. E aqui, olha, vamos colocar então a válvula no nosso perfume. Então aqui já tem um perfume montadinho. Ó, então aqui a gente já encheu o primeiro frasco de perfume. Mas nós temos uma linha também que a gente pode fazer o artesanal com a carinha do industrializado, tá? Sabe aqueles vidros importados que a gente compra, que vem a válvula, que ela não sai? Pois é, agora você vai conseguir fazer isso na sua casa. Por quê? O Império das Essências desenvolveu esse dispositivo, tá? E com esse dispositivo, a gente consegue colocar uma válvula
que é própria para isso, que tem esses dentinhos de plástico, ó, a gente consegue recravar o vidro, então a pessoa não vai conseguir tirar. Então aqui já é um passo a mais. Você fez os perfumes, vendeu a primeira remessa, viu que deu super certo, agora a gente pode incrementar. Certo, Lucas? Certo, Dri, já vamos tirar uma dúvida aí. O funil, toda vez que for trocar a essência, precisa ser trocado também? Não, o funil ele é lavável, né? Então a gente higieniza bastante ele lá, lava com água, eu uso detergente neutro, enxago bem, deixo ele escorrendo, tá? Quando ele estiver totalmente sequinho, eu já posso usar para outra fragrância. O que eu não posso usar aqui, gente, é só o vidro âmbar mesmo, para outra fragrância. O restante a gente higienizou, pode utilizar. E aqui a gente vai encher da mesma forma. Ó, a diferença do vidro é que ele não tem rosca, né? Então ele tem essa boquinha aqui achatada, tá? E vamos lá, vou colocar aqui. Então vamos envasar agora no outro vidrinho. Ó lá, ó o suspense, a gente nem respira, né? Que é para não derramar. Mesma coisa. Ó, tá vendo? Chegou no ombro, eu parei de colocar. A mesma coisa para o pescante, para essa válvula, né? A válvula ela cabe em diversos modelos de vidro, e aqui eu estou utilizando um pequenininho de 50 ml, então eu vou precisar cortar o pescante também. Então, ó, sempre chanfrado, eu corto. Aí aqui eu vou encaixar essa válvula primeiro, tá? Encaixei a válvula, agora nós vamos precisar do dispositivo para recravar essa válvula. Então eu vou precisar, aqui eu tô com um tapetinho de borracha, mas em casa você pode usar uma toalhinha mesmo. Ele precisa estar apoiado em algo molinho para ser mais fácil da gente recravar e não quebrar o vidro, certo? E aí eu vou pegar o dispositivo, ó, ele tem um buraquinho aqui. E esse buraquinho, ele encaixa perfeitamente aqui na válvula. E aí, ó, é só a gente baixar e apertar. Ó, de primeira, a gente consegue fazer o encaixe da nossa válvula, tá? Aí agora ela já não sai mais. Então, isso é super legal, porque dá uma cara assim para o nosso perfume artesanal de profissional, porque os perfumes atuais, eles são todos com válvula recrave, por conta de contaminação, para que você tenha certeza que você é o primeiro que está utilizando aquele perfume, então isso é super legal. E aí tem a tampinha que vai finalizar. Ó que chique que fica. Aí você pode colocar. Eu adoro esse vidro. E nessa linha a gente tem um vidro mais bonito que o outro também. Então, fez aqui a primeira remessa do seu perfume, vendeu todos, já se capitalizou, você pode vir para essa parte, né, dos perfumes com cara de industrializados, mesmo porque o custo do dispositivo é muito barato, né? Vou deixar aí a dúvida para vocês depois entrarem lá no nosso site, pesquisar sobre o dispositivo Clique, que é super legal, né, para essa parte de perfumaria. Eu vou deixar pro pessoal, Adri, o link do kit aqui para quem quiser dar Ó, o uma Lucas olhada. está deixando também ali fixado o link do kit para quem quiser dar uma consultada lá no nosso site, vai ver aí o nosso kit, que vai levar muita coisa. Ontem a gente chegou até a fazer uma conta aqui, né? Uhum. Hoje eu fiz a conta real, então vamos agora fazer, e aí a gente faz a conta real. A gente tinha feito meio que por cima, né? Bem Pessoal, por bem na hora cima, ali. bem por cima, mas hoje nós vamos fazer a conta real. Tanto é que eu trouxe até uma colinha aqui, ó, gente. Então vamos para o custo. Dúvidas até aqui, Lucas? Adri, tem bastante dúvida, mas vou deixar só pro final, tá? Vai deixar para o A gente final? faz um intensivão de dúvidas. Então aqui. tá, então vamos já falar sobre a precificação e aí no final a gente faz o intensivo de dúvidas. Bom, tudo aquilo que a gente vai querer vender, nós temos que saber o quanto nós pagamos, certo? Porque a gente precisa saber o quanto nós vamos colocar em cima para ter lucro. Então eu fiz aqui uma conta super básica. Então vamos lá, eu vou pegar aqui só para ilustrar. Quando a gente fala na formulação, qual foi a formulação que eu fiz ontem? Eu fiz 100 ml de um
perfume utilizando a base, porque nós fizemos de acordo com o kit, tá? Então, a base, ela vem num frasco de 1 litro, que são 1000 ml. E quantos ml eu utilizei ontem? Eu utilizei 79 ml. Ai, Adriana, mas a base está 18,40. Qual é o custo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 18,40, que é o valor em real, e dividir por 1000. Por que por 1000? Porque tem 1000 ml. E aí eu tenho que multiplicar pela quantidade que eu usei. Então vamos lá, ó. A base é na calculadora mesmo que a gente faz, ó, 18,40. Eu vou dividir por 1000, que é 1000 ml, e vou multiplicar por 79. Deu R$ 1,45, que foi o que eu anotei aqui. Então já achei o custo da base de dentro do meu kit. Aí eu utilizei também o fixador Galaxolid. Então o custo do fixador Galaxolid é R$ 12,50 e ele vem numa embalagem, que é essa daqui, de 100 ml. Então eu tenho que pegar o valor que eu paguei, né, que tá ali dentro do kit, dividir por 100, porque são 100 ml, e eu usei 1 ml vezes 1, que vai me dar aí um custo de 12 centavos, vai dar 0,125. Então, pela regra da matemática, eu subi 1. Então, eu coloquei 0,13 centavos de Galaxolid. E aí, a gente usou o quê? A essência. Essa essência que a gente utilizou é da linha Fine. Ela vem em frascos de 60 ml e ela custa R$ 21,90. Então, eu peguei R$ 21,90, dividi por 60 e fiz vezes 20, porque eu usei 20 ml, que me deu R$ 7,30. Então, eu fiz 100 ml de perfume por R$ 8,80, porque eu somei 1,45, 13 centavos e 7,30, certo? Então, eu sei que 100 ml do meu perfume me custou R$ 8,80. Bom, mas aí eu preciso saber a outra parte, né? Que é o vidro e a válvula que vai no meu kit. Então, o vidro custa R$ 4,70 cada um, a válvula R$ 1,50 cada um, e eu coloquei também um custo de 10 centavos de etiqueta, porque nós vamos mandar o arquivo da etiqueta para você, mas você vai ter que imprimir, certo? Então, aí eu fiz o quê? Eu somei. Como o vidro é de 50 ml, vai dar 2 vidros. Eu fiz 4,70 mais 4,70 mais 1,50 com 1,50 com... peraí que aqui deu um rolinho. 4,70 mais 4,70 mais R$3, que são 2 válvulas, e mais 20 centavos de 2 etiquetas. 12,60. Aí... esse é o vidro vazio, a válvula e a etiqueta. Deu 12,60. 12,60 mais 8,80. 2 vidros de perfume para mim saiu por R$ 21,40. Então, cada vidro de perfume saiu por R$ 10,70. Então, esse vidro de perfume, que está aqui na minha mão, ele saiu por R$ 10,70, tá? Já com essência prontinho. Já prontinho, com a etiqueta, com tudo. O kit que vocês podem adquirir dá 18 vidros certinho. Então, vocês aí vão ter 18 vidros de perfume já pronto para vender. Ah, mas como eu sei o valor agora de venda? Gente, o valor de venda, a gente vai fazer uma pesquisa de mercado. É claro que cada região, em cada estado, em cada cidade, vai ser um valor diferente. Então, a gente não pode tabelar. Né? Então, você vai ter que, na região que você mora, fazer um estudo, ver se alguém já vende um perfume artesanal, por quanto que está vendendo. Nas redes sociais também, vocês vão fazer uma pesquisa para ver por quanto está vendendo. Dri, vamos fazer uma pergunta pro pessoal mesmo. Se tem alguém que faz perfume, coloca aqui a quanto que você vende. A quanto está vendendo, é uma curiosidade aqui. Nossa também, não é não? Né? Porque nós vamos falar, ainda tem um outro custo que eu não coloquei aqui, que é o frete, né? Mas para quem está fora de São Paulo, vai ter o custo do frete. O frete também entra no custo
do produto? A mão de obra, que é o nosso tempo, a água que eu vou utilizar para lavar os utensílios, o detergente, tudo isso é custo. Então, eu estou fazendo um custo aqui básico de R$10,70. Por quê? Eu sempre coloco em cima desse custo 30% a mais, porque ele vai envolver toda aquela parte, né, que eu acabei de falar, que é da energia, é da água, é do trabalho em si, que a gente vai ter que limpar a bancada, o local onde a gente está fazendo. Então, quando a gente fala em perfumes, a gente aconselha a vender com no mínimo 200%. Então, assim, se eu vendesse a 100%, ele iria me custar aqui 21 e pouquinho, certo? Mas a gente indica ter um lucro de 300%, que daria R$ 32,10. É muito barato. Então, um vidro de perfume desse de 50 ml, se vocês venderem aí na faixa de 35 a 40 reais, está perfeito. Eu certo? já vi gente aqui que comentou que tá vendendo de 100 ml a 80, 85. É mais ou menos esse valor, porque ela tá no dobro, né? E às vezes o vidro com maior capacidade em ml, gente, é mais barato que os vidros pequenos. Então vocês vão ver isso também. Que ela acabou de falar, ó, vendo de 100 ml por R$80. Toda a matéria-prima é da Império. E assim, é super legal. Então é rentável. Aí você precisa saber fazer a negociação. E é claro, né? Aí você tem N possibilidades de venda, né? Comprando 2 você dá um desconto. Enfim, tem gente que eu conheço que fala assim, Adriana, você vai fazer meu perfume, ó, eu vou te devolver o vidro, você desconta o vidro para mim? E assim, é super engraçado, porque as pessoas querem hoje reciclar até os vidros de perfume. Mas enfim, a precificação é isso, é você somar tudo aquilo que você gastou e dividir pela quantidade de peças que deu, e aí você vai colocar em cima os seus gastos que você não são palpáveis, mas eles existem, como água, luz, material para limpeza, tudo isso tem que entrar no custo. Aí o Lucas sempre fala assim, Adri, mas eu não entendo essa conta, porque ela pagou 290 no kit, ela não tem que dividir os 290 reais pelos 18 vidros? Isso é muito interessante, porque eu mesmo tive essa dúvida. Falei, Dri, eu achava que quando ela pagasse 290 reais pelo kit, dividiria, né, pelos 18 perfumes, mas não é. Tá errado. Dá uma olhada errado. Nisso. Por que está errado, gente? Nós temos o custo real do produto, que é aquele que está aqui, que é o produto em si, que é a base, o fixador, a essência, o vidro, a válvula e a etiqueta. Esse vidro aqui, ele vai permanecer comigo. Então, ele é um custo para mim, porém é um custo de investimento, porque se eu não investir no vidro, eu não consigo fazer o perfume. Aí eu tenho o bastão. O bastão, ele é também um investimento, porque sem ele eu não consigo mexer, assim como o copo, assim como o funil, tá? Então isso, e o livro, então esses é um custo, mas é um custo que sem eles eu não consigo fazer a preparação dos perfumes. Só que aí, o que eu vou usar tudo dentro do kit? A base e as 3 essências, mas ainda vai me sobrar fixador, que eu não vou precisar comprar o fixador. Então, eu tenho que ir tirando o custo um a um e deixando fora aquilo que não é vendido junto com o perfume, tá? E isso gera muita dúvida, porque as pessoas acham que tem que colocar esse investimento já direto no custo. Não, porque senão toda vez eu vou colocar o vidro âmbar no custo, não vai dar certo, vai ficar muito caro, vai ficar inviável. Então, aquilo que é bens duráveis não vão entrar nesse custo real aqui. É claro que quando a gente joga o nosso lucro em cima, como eu falei, de colocar os 30% em cima, que é dos outros custos que a gente não está vendo, mas ele existe, com o tempo, é claro que de acordo com o seu cuidado, tudo isso daqui ele vai ter sido diluído nos nossos perfumes, certo? Mais alguma dúvida? Temos algumas dúvidas então, aqui. Então vamos lá. Fala pro pessoal onde eles encontram o kit, né? Porque tem muita gente que tá chegando agora,
conheceu a gente agora nesses últimos dias, né? Para comprar o kit, site imperiodasessencias.com.br. Pode ser pelo contato do WhatsApp, que o Lucas também está deixando na descrição. Pode chamar a gente no Instagram, que a gente direciona para vendas, até mesmo aqui nos comentários, se você quiser. Pode chamar a gente, que a gente vai direcionar vocês para um vendedor, tá? E aí, a gente também tem as nossas unidades físicas, que é uma no Jabaquara e 2 aqui em Santo André. Então, site, lojas, redes sociais ou WhatsApp, você consegue comprar não só o kit, mas como todos os produtos também. Vamos Então, às dúvidas. Dri, se utilizar a base pronta, é necessária a maceração? Sim, independente se eu usar a base pronta ou a matéria-prima, nós vamos fazer a maceração. Por quê? A base, ela tá pronta, mas o que a gente precisa macerar na base? É a essência que a gente vai colocar, certo? Então, independente, matéria-prima ou base, vamos fazer o processo de maceração. Dri, seria possível uma aula de escaldapés efervescentes? Nossa, uma aula de escaldapés efervescentes. Vão deixando aí, pessoal, nos comentários quais são as aulas que vocês querem para a gente montar outro curso, né? É isso aí, Dri. Queria ver com o pessoal aí o que eles mais aprenderam nessa aula, né, Dri? É mesmo. Nesses 3 dias. Deixa aí Comenta nos comentários. Comenta aí o que vocês tiveram. mais aprenderam nesses 3 dias. @Império das Essências Oficial. É o nosso Instagram de agora, né? Então, se você ainda não está inscrito, corre lá, se inscreve. Tem muita coisa legal, né? A gente passa muitas dicas, muitas ideias, é bem legal. A receita de perfume é a mesma para aromatizador de carro. Então, para aromatizador de carro, aquele que vai naquele pingentinho que a gente coloca no retrovisor, a gente indica fazer a mesma do difusor de varetas, tá? Porque na receita do difusor de varetas, como vai uma quantidade maior de propileno, glicol e a aromatização do carro vai ser através de uma tampa de madeira, o ideal é usar a receita do difusor de varetas e não a de perfume. A de perfume é muito volátil, ele vai evaporar muito mais rápido. Pessoal, e quem quiser alguma receita, é só chamar a gente no WhatsApp que a gente manda tudinho para vocês. Exato. Qualquer coisa, qualquer dúvida também, é só chamar no WhatsApp que a gente vai estar auxiliando vocês. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. E façam perfumes, né? E deixa aí nos comentários para a gente já formular o próximo curso. Certo, pessoal? E quem tiver dúvida, não conseguiu tirar aqui na live, comenta aqui no vídeo. Exato, que aí a gente vai respondendo depois que a aula acabar. Certinho? Certinho, Dri. Obrigada, pessoal, do apoio. Obrigada para todo mundo. E até a próxima. Valeu, tchau, Dri. gente!